Fala galera, vamos dar prosseguimento com nossos estudos, né? Já matamos mais uma parte importante aqui, né? Então nós já falamos, né, sobre o que é IDH, seus componentes, né, o mapa do IDH, beleza? Mundial, e agora a gente vai centrar aqui, ó, né? Com base nos níveis de desenvolvimento econômico e social, nós temos mudanças na regionalização. Gente, é importante perceber que quando a gente vai falar de um processo de regionalização, essa regionalização ela pode ser importante, né, para aquele momento histórico, ou pode representar melhor, né, aquele momento histórico. Tá certo? Então, por exemplo, quando nós falamos, né, sobre divisão norte-sul, uma divisão proposta nos anos 80 para dar conta daquelas transformações ali que marcaram a crise do socialismo, né, que vão culminar no próprio processo de fragmentação da União Soviética, para de certa forma trazer um novo olhar sobre aquele mundo que surgia, que ganhava corpo, né, que germinava. Então, para diferenciar daquele conflito da Guerra Fria leste-oeste, com crise do socialismo real, o que mais gritava vai ser um conflito entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, ou países, né, em processo de desenvolvimento, como a ONU gosta de chamar. Mas isso cria uma falsa ideia, né? Quando você fala países em desenvolvimento, você pode criar aquela falsa ideia que, primeiro, que o subdesenvolvimento é uma etapa necessária para o desenvolvimento, isso é um grande equívoco, tá legal? Segundo, que os países estão caminhando para o desenvolvimento, então vai chegar no momento que todos vão se tornar desenvolvidos. E, obviamente, isso também não é verdade. Então, quando a ONU utiliza nos seus relatórios países em desenvolvimento, a gente precisa analisar também em termos, né, não somente né, pela nomenclatura, mas o que aquela nomenclatura representa, né? A gente tem a forma qualitativa, a gente tem que analisar de forma crítica, né, essas nomenclaturas. Deu para sacar, né, essas duas críticas aí à utilização da expressão em desenvolvimento? Deu para entender isso, né? Cara, porque você fala em desenvolvimento, cara, dá uma ideia que o subdesenvolvimento é uma etapa obrigatória para chegar ao desenvolvimento. Isso não aconteceu, né? Você pode perceber que vários países que hoje são desenvolvidos são países que foram centrais, né, ao longo de toda a divisão internacional do trabalho. Outros, né, como Estados Unidos, como Austrália, Nova Zelândia, eram colônias, né? Canadá eram colônias, mas que apresentaram desenvolvimentos econômicos processos históricos diferenciados, né? De outras grandes porções da América Latina, da África e da Ásia que permaneceram um processo de dominação colonial. Então, durante todo o processo, né, de centro-periferia, ao longo da divisão internacional do trabalho, a gente consegue entender nessa realidade mundial. Então, essa proposta aí que foi encampada pelo Banco Mundial em 1980, de conflito norte-sul, onde você tem países ao norte de alto padrão de desenvolvimento, países ao sul de desenvolvimento muito aquém. Lembre-se que não é a linha do Equador que é justamente a divisão, não é a linha do Equador, né? Fiz uma linha do Equador extremamente torta, mas deu para você entender. Não é justamente a linha do Equador, né? Deixa eu tentar fazer... Tá, melhorou um pouco. Não é a linha do Equador que vai ser um fator divisório, não é uma divisão geográfica, né? Mas a divisão socioeconômica. Reparem, por exemplo, né, em parcelas da Oceania, como a Austrália e Nova Zelândia, que estão inseridas aí, né, nos países tipo norte, tá? Mas essa regionalização não dá mais conta de classificar o mundo hoje. Então, nós temos várias críticas, né, e várias propostas de não utilizar mais essa divisão. Ou seja, a proposta de entrar em desuso esse conflito. E, de fato, ele entrou em desuso, né? Para alguns autores não utilizam mais essa expressão, né, como primeiro, segundo, terceiro mundo também entrou em desuso. Vários aspectos podem ser entendidos, né? Primeiro, com a fragmentação da União Soviética em 15 repúblicas, algumas de fato vão apresentar um alto padrão de desenvolvimento, mas outras, né, vão apresentar um baixo padrão de desenvolvimento, como por exemplo Cazaquistão, Uzbequistão, né, Azerbaijão, não podem ser comparados com o desenvolvimento de outras, né, outras áreas de fraturas da União Soviética, como a própria Federação Russa. Né? A gente não pode analisar isso. Segundo, outros países que até então eram classificados no Sul como os tigres asiáticos de primeira geração, a gente está falando aqui principalmente uma Coreia do Sul, né? Hong Kong, Singapura, Taiwan, eles já apresentam padrão de desenvolvimento muito próximo dos países, né, centrais do capitalismo, muito mais próximos. Vocês viram, por exemplo, o ranqueamento de Hong Kong, né, no Índice de Desenvolvimento Humano, né? Aqui, ó, apresentados, né? Olha aqui, ó, desenvolvimento de Hong Kong, aqui, ó, né? Ó, bem próximo aí, dividindo a quarta posição com a Alemanha. Repararam isso? Então, né, países que avançaram muito, né? Avançaram significativamente aí
sobretudo os tigres asiáticos de primeira geração. Então, eles já são classificados por muitos autores como países do tipo norte. Estão entendendo? Certo? Então, essa regionalização precisa mudar. Então, voltando para cá, ver se fica claro assim tudo, né, que eu queria apresentar com esse esqueminha para vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui devagarzinho e deixar aqui para ficar um pouco maior para vocês entenderem. Então, você tem aqui, ó, países do tipo norte, países do tipo sul. Os países do tipo norte está falando de alto padrão de desenvolvimento, né? A gente está falando aqui dos países, né, de alto padrão de desenvolvimento, certo? Nós temos aqui alguns ex-socialistas, nem todos, certo? Então a gente está falando de um leste europeu, alguns países do leste europeu. A gente está falando de algumas repúblicas, né, que surgiram a partir da fragmentação da União Soviética. A gente está falando dos tigres asiáticos. Olha assim a necessidade de adequação, tá, dos tigres asiáticos de primeira geração. Aqui entram, né, no tipo sul, os países emergentes, como o Brasil, como China, como Índia, como África do Sul, como México, como Argentina. Tá certo? Bacana. Países exportadores de petróleo, então nós temos, né, países do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, né, a gente está falando de uma Venezuela, a gente está falando de alguns países no norte da África, tá? Nova geração de tigres asiáticos, são aqueles tigres asiáticos de segunda geração, como por exemplo Filipinas, Malásia, né, Indonésia, Vietnã, tá? Tailândia, bacana? Tá aqui, ó, os tigres asiáticos de segunda geração. Legal? E países, né, menos avançados e situações intermediárias. São chamados países semiperiféricos, né, do capitalismo. Bacana? Então, todos eles estão representados aqui no tipo sul. Então, o Brasil tá aqui, né? Reparem que a complexidade de regionalização dos países do tipo sul é muito maior do que na regionalização dos países de tipo norte. Então os países do tipo sul são muito mais heterogêneos, digamos assim, são muito mais complexos de serem analisados, são muito mais, né, uma gama, né, de análise muito mais difícil do que nos países de desenvolvimento, tá? De alto padrão de desenvolvimento. Bacana? Então, percebam isso, né? O critério de regionalização ele é transitório, porque ele tem que se adequar à realidade. Então, aquilo que, de certa forma, fazia muito sentido e passou a ser utilizado, né, de uma forma, né, corriqueira, a partir dos anos 80, de conflito norte-sul, hoje já não representa mais. O mapa, né, já foi alterado, como a gente analisou aqui. Tá bom? Então, entendam esse processo, né, de regionalizações que, né, assim, se adequam, refletem a realidade histórica de um determinado momento, tá bom? Certo? Vamos deixar uma pulguinha atrás da orelha. O que é a China? Como que a gente classifica a China? Muitos autores já falam que a classificação da China não é simplesmente inseri-la num grupo de emergentes. A China se destaca em vários aspectos. Então a China deveria ter uma classificação diferenciada, né? Se a gente pegar os componentes do IDH, a China, de certa forma, ela tem complexidade de analisar. Poxa, uma população de quase 1 bilhão e 400 milhões, né? Então, por mais que a China tenha um PIB, né, que é o segundo maior do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, certo? Primeira vez que a China apresentou uma desaceleração do seu PIB foi agora, né, em decorrência da pandemia. Olha só como isso é extremamente, né, significante, né, para a conjuntura mundial. Como que a gente classifica a China? Um dos países que mais investe em tecnologia, um dos países que mais atrai investimentos, né, uma grande capacidade econômica. Reparem que a China aboliu a política de filho único justamente porque uma política que estava sendo utilizada há décadas, né, desde o início dos anos 80, foi abandonada. Agora a proposta de 2 filhos, justamente porque a China quer manter por mais tempo essa etapa de bônus demográfico, janela demográfica, ou seja, quando você tem a maior parcela da população você não ofertar ao trabalho, inserida na população economicamente ativa, justamente para manter uma mão de obra, né, abundante, com menor custo, para continuar atraindo investimentos. Tô entendendo? Aí você fala, poxa, mas trabalho escravo... Cara, olha só, se você pegar dados recentes, a média salarial na China é muito melhor de países como o Brasil, como o México. Se aproxima a 75% da média de países europeus. Tá certo? Então, não é bem assim que funciona. Então, a China quer manter o seu padrão, né, de desenvolvimento, e para isso ela precisa, né, de manter ofertas de mão de obra.
A China tem um mercado consumidor em potencial de expansão absurdo. Tá certo? Então, só para ficar com a pulga atrás da orelha. Né? Engasguei aqui. Desculpa, até que tô meio gripado. Para você ficar aí refletindo aí sobre isso. Olha só, que as regionalizações não dão conta da complexidade do mundo em muitos casos, tá bom? Então, é isso aí. Fica aí essa proposta de reflexão aí para vocês, tá bom? Aqui. Grande beijo para vocês, grande abraço, tá? Fiquem com Deus.